nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo de arrays e a gente vai fazer um programinha então para aprender dois comandos novos, que é o push. O push serve para colocar um elemento dentro do array e o slice, que serve para retirar esse elemento dentro do array. E a gente vai fazer então um programa com interatividade para a gente poder usar esses dois comandos aí. Então aqui eu defini um background preto, né? Uma variável para o posicionamento x, uma variável para o posicionamento y e uma velocidade também para o x e para o y. E o tamanho aqui eu coloquei 30, que vai servir para a gente fazer... a gente vai usar esse tamanho aqui para definir o tamanho do nosso ponto lá. Uma bolinha, né? Igual a gente fez na aula passada. A gente vai trabalhar então primeiro com um elemento só e depois a gente vai transformar em array, como a gente fez na aula passada. Então, vou desenhar aqui o point. Vou desenhar o ponto, né? No posicionamento x e y. Então, ele aparece aqui na parte inferior central da tela. Então, eu vou animar agora essa bolinha aí, né? Então, eu vou usar o comando draw. Vou jogar a bolinha lá dentro. E agora eu vou também desenhar o background, né? Aqui dentro da função draw. E vou animar o ponto. Eu vou fazer então com que ele suba, né? E aqui velocidade. A velocidade que eu defini aqui, que é 0,2. Então vamos lá. Posicionamento y. De acordo com a velocidade y. E aí então a nossa bolinha aqui começa a subir já aqui, né? Só que eu não quero que ela suba de forma linear aqui. Eu quero que ela varie um pouco essa subida. Para essa variação no sentido horizontal, eu vou usar então a função random. Então a velocidade de x ela vai variar randomicamente de -1 até 1.2. Então ela vai ficar indo para a esquerda e para a direita de forma inconstante. E aí então eu coloco aqui posicionamento x vai receber a velocidade aqui x. Então vou reiniciar aqui. Vocês estão vendo que o que está acontecendo aqui? Ó? Ela está tremulando como se fosse assim um balão de aniversário e está indo um pouquinho mais para a direita, como se tivesse um vento leve assim que vai levando ela para a direita, né? Bom, então agora tendo definido o comportamento da nossa bolinha aqui para um elemento, a gente vai transformar isso aqui num array, né? Então o posicionamento x e o posicionamento y, que é o que vai interessar para a gente aqui, vai ser um array. A velocidade y e x e o tamanho, essas outras variáveis aqui vão ser iguais para todos os elementos. Então agora para desenhar cada um dos elementos do array, eu vou usar um laço for, né? Então o índice vai ser 0. E aí eu quero fazer com que esse laço seja executado de acordo com o comprimento do array. Então, o índice, enquanto ele for menor que o posicionamento x, pode ser o posicionamento y também, porque os dois vão ter o mesmo comprimento, né? E aí, então eu uso essa palavra length e vou incrementar o índice em uma unidade, né? E agora eu vou atualizar aqui para ser usado então o array, né? Então onde for posicionamento x ou posicionamento y, eu coloco aqui, abro e fecho colchetes e coloco o índice lá dentro. Tá, ainda não tem nenhum elemento no array.
o array está vazio por enquanto. Agora então a gente vai criar um evento aqui embaixo para que quando o usuário pressione o mouse, a gente vai lá inserir então um elemento no array. Então posicionamento X, aí a gente usa o comando push. Então eu vou colocar no posicionamento X um array com um valor. O valor que eu vou colocar vai ser o valor do mouse, o valor que está armazenado lá na variável mouse. Então, a partir do momento que eu clicar com o botão do mouse na tela, tanto o posicionamento X quanto o posicionamento Y vão receber um elemento cada um para o mouse X e para o mouse Y. E aí então a gente fecha aqui o evento e quando se clica na tela então, temos aí, a gente pode pedir para mostrar aqui, ó, print ln, o valor que está armazenado, por exemplo, na variável y. Quer dizer, os valores, né, dos arrays. Então a gente reinicia aqui, ó. Quando eu clico na tela aqui, então, eu vejo o primeiro elemento do array aqui, que na verdade ele vai ter o elemento 0 por enquanto somente, que está sendo atualizado aqui, com a velocidade, né, de acordo com a velocidade. Quando eu clico de novo, ó, eu tenho então dois elementos no array sendo atualizados. Só que é o seguinte, conforme eu vou criando mais elementos no array, ele vai chegar lá em cima, ele não vai ser mais mostrado e o elemento vai continuar existindo. Então a gente vai usar uma forma de retirar esse elemento do array a partir do momento que ele chegar aqui em cima da tela, para poder o código ficar mais leve. Porque vai chegar uma hora que vai ter tanto array que pode travar o programa. Quer dizer, elementos do array, né? Então aqui é o seguinte, eu vou criar aqui uma condicional. A partir do momento então que cada elemento aqui chegar na parte superior da tela ali, onde o valor do y vai ser menor que 0, menos o tamanho dividido por 2, que é 15, então, né? Menos 15. Quando o valor aqui de y for menos 15, eu vou retirar o elemento do array. Então, eu vou usar aqui, ó, posicionamento y, aí é o comando splice. Na verdade eu tinha dito slice, né? Mas na verdade o nome do comando é splice. E aí, ó, eu vou retirar um elemento do array. Então assim que eu escrevo, ó, posicionamento y splice, abro e fecho parênteses aqui, ó, coloco aqui o índice 1, né, vírgula 1, que é um elemento que eu vou retirar. E eu tenho também que retirar um elemento lá do X, porque eles estão, eu uso então a mesma quantidade de elementos no array, tanto para o X quanto para o Y, né? Então vamos testar o programa aqui agora. Ó, cliquei aqui em cima, a hora que chegar, a hora que for menor que 15, ó, pronto, sumiu, né? Então quando o elemento chega aqui menor que 15, ele some, ele vai ser recortado. E aí, ó, não é como uma variável, né? A variável, ela tá lá, a partir do momento que você cria, você pode apagar o valor dela e tal, mas ela continua no programa. Aqui não, eu estou retirando o elemento do array, aí ele se foi, ele não volta mais, né? Então isso aí deixa o nosso programa mais leve. Bom, então com base nesses conceitos que a gente aprendeu, eu criei um programinha aqui, usando os mesmos conceitos, só que um programa com um gráfico um pouco melhor, né? Eu usei então aqueles conceitos que a gente aprendeu nas aulas sobre cores. Eu criei um gradiente aqui azul. Essas nuvens aqui, elas estão constantemente, a partir do momento que elas saem da tela aqui, elas voltam para o início aqui, né? Elas saem pelo canto direito e volta pelo canto esquerdo, utilizando o conceito que a gente usou na aula passada. E agora, para criar os balões que vão subindo, a partir do momento que eu clico com o botão do mouse, que foi o conceito que a gente aprendeu agora nessa aula.
Então eu vou deixar disponibilizado aqui esse código para vocês verem, né, e estudarem ele. E é isso aí, galera. Até a próxima aula.